Bora falar sobre o quinto e melhor episódio de Agatha All Along que nós tivemos até agora. But I don't need you to tell me who I am. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de Na Hora Mais Escura, liberte o seu poder. Esse é basicamente o título do episódio e nos conta, sim, aquele final fantástico. Mas antes da gente chegar no final, é claro que eu vou especular também algumas coisas que foram ditas e acontecimentos do meio desse episódio. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar vocês que tem spoiler. Se você ainda não assistiu o quinto episódio da série da Agatha, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Esse episódio começa com um flashback, mas um flashback que não é novidade pra gente, né? Um flashback que a gente já tinha visto. Eu não sei se ele é um flashback ou se ele tá naquela de recapitulação, sabe? Mas é mostrando a Agatha lá nos anos 1600, quando ela matou o Coven dela, o Coven de Salem. Por quê? Porque as sete de Salem atuais, outras, né, que eu vou falar delas daqui a pouco, elas estão seguindo a Agatha, e aqui as bruxas explicam o motivo dessa obsessão, né? As novas sete de Salem eram filhas das sete originais, que cresceram e nutriram uma sede de vingança absoluta pela Agatha, né? Então, o projeto de vida delas, o propósito de vida delas era caçar Agatha Harkness. E por que elas não fizeram isso até então? Por que elas só estão fazendo agora? Porque a Agatha era a bruxa mais poderosa de todas, afinal ela absorvia o poder de outras bruxas, ela não poderia ser atacada, e agora ela está enfraquecida porque ela está sem os seus poderes. É claro que essas sete de Salem, elas não têm a pretensão de atacar a Agatha com magia, elas querem matá-la de outras formas. A Rio Vidal, por exemplo, colocou uma adaga aqui no pescoço da Agatha, mataria ela. A gente já viu que mesmo sem os poderes dela, ela ainda consegue absorver magia de outras pessoas, de outras bruxas. Inclusive, nos primeiros episódios dessa série, ela tentou brigar com a Lilia, com a Jen e com a própria Alice, tentando fazer com que elas atacassem a Agatha, porque a Agatha sabia que ela conseguiria absorver esses poderes. É isso que ela faz. Ela brinca com a mente das pessoas, para as pessoas se irritarem com ela, atacarem ela, e ela conseguir roubar o poder e a energia vital da pessoa. Então essas sete de Salem, elas querem caçar a Agatha de outras formas. E uma coisa curiosa e também interessante que a gente tem nisso, é que elas dizem que a Agatha poupou as filhas mais novas das bruxas de Salem. Então, se ela poupou as sete filhas mais novas das sete bruxas que ela matou, muito provavelmente tem uma irmã mais nova da Agatha aí, né? Ela não poupou todas as filhas, eles falam que ela poupou as mais jovens, as mais novas. Acredito eu que ela não pegou as sete mais novas do Coven, tipo assim, tem uma bruxa que tem três filhas bem novinhas aqui, e tem outra que tem duas mais velhas, e ela matou as duas mais velhas e poupou as três mais novinhas. Não, eu acho que ela poupou as caçulas, né? Então fica meio nebuloso essa área, mas se ela realmente poupou as caçulas de cada uma das bruxas que ela matou, ela tem uma irmã mais nova nesse meio das bruxas de Salem que estão caçando ela. E essas bruxas, elas assumem formas de animais. A gente já tinha visto a raposa, né, o lobo. A gente já tinha visto a coruja. A gente já tinha visto o corvo. Aqui tem uma cobra também. Então elas continuam com essa vibe muito, muito, muito assustadora e muito bem feita. Toda hora que elas aparecem me dá uns calafrios assim, porque é uma série de Halloween, tem que ter também essas bruxarias e tudo mais. E aí, pra escapar, eles começam a fazer um ritual de vassoura. Metade desse episódio foi a Rio Vidal brilhando, tá? Porque a Aubrey Plaza nasceu para interpretar uma bruxa. Eu tinha ficado entusiasmado quando anunciaram que ela seria uma bruxa na série da Agatha, e agora eu vejo que toda essa expectativa que eu coloquei nessa escalação de elenco está sendo cumprida, porque ela é fabulosa, ela é fantástica. Eu não consigo não abrir um sorriso a cada interação dela, seja ela brava, incomodada com alguma coisa, que é algo mais raro, seja ela apenas se divertindo no caos que as outras estão morrendo de medo, né? E aqui não é diferente, é muito legal todas as cenas dela, e é legal também a Lilia Caldeiro muito incomodada com os estereótipos das bruxas. Então, quando o Tim, ele dá a ideia delas fugirem ali nos cabos de vassoura, a Lilia fica incomodada, ela odeia esse estereótipo, mas elas fogem, elas fazem um ritualzinho lá bem legal, né, de dupla, uma troca com a outra. E é muito interessante também a relação que o Tim vai formando com a Alice nesse momento, muito fofo, né? Quando uma das bruxas de Salem pega ele ali, a Alice bate com aquele pedaço de madeira mesmo, e eles conseguem fugir. E essa cena delas voando também, ela é bem divertida, porque passa toda essa vibe realmente de Halloween fantástico, uma série de bruxas de fato, dentro do universo Marvel, que torna isso ainda mais espetacular. E aí nesse momento elas são sugadas para baixo, porque o caminho das bruxas, ele tem o seu trajeto, né? Você não consegue fugir do trajeto. Elas podem fazer tudo voando, mas quando chegar o momento de entrar na nova casa da aprovação, elas serão sugadas. E é isso o que acontece. Então elas descem nesse momento aí, todas elas gritando de pavor, menos Rio Vidal, que tá adorando tudo, e ela dá um grito de felicidade
que soou mesmo como um grito de bruxa. Fantástico de novo. Tanto que eu voltei a cena e falei, mano, olha o grito dela como é um grito de bruxa mesmo. Então, Aubrey Plaza aqui, ó, de parabéns, maravilhosa. E aí elas entram na Casa da Aprovação, uma casa que tem uma vibe mais roxa. E assim, a gente viu algumas mudanças de cor ao longo do caminho das bruxas. E acredito eu que tem a ver com a bruxa da aprovação. Tava falando com o Marcelo sobre isso. E no final do episódio a situação fica amarela. A gente viu essa cor amarela ligada a Lilia Calderu. Então eu acredito que a próxima aprovação vai ser dela. Até porque aí acabam as provações. Eu acho que a metade final da temporada vai ser com elas lidando com algum caso absurdo. Lidando com a própria Agatha, o Tim contra a Agatha, alguma coisa assim. Que pode sim culminar no final da temporada com o retorno da Wanda, tá? Elizabeth Olsen não vai esperar um roteiro perfeito pra voltar, nem nada disso. A morte dela foi muito, muito desinteressante, pra dizer assim, né? Porque é a Feiticeira Escarlate, a personagem mais popular da Marvel naquele momento, né? Talvez atrás do Homem-Aranha, provavelmente, mas uma das mais populares da Marvel naquele momento. Você não destrói ela desse jeito. Então, eu acredito que todas essas desculpas da Elizabeth Olsen fazem parte também do jogo e que o retorno da Wanda pode acontecer sim ainda na série da Agatha. Esse retorno vai acontecer em algum momento, mas pode ser que aconteça já nessa série, no final, com um dos desejos do caminho se realizando com o retorno dela, né? Então é muito interessante e tem mais coisas da Wanda que a gente vai falar daqui a pouco. Elas entram numa casa, mudam de roupa, vibe dos anos 80, todas as interações entre elas, os deboches de umas com as outras ali, eu acho bem legal, principalmente a forma com que a Jennifer, ela odeia a Agatha, né, e ela fica puta quando a Hill defende a Agatha mesmo. Então, aqui elas ficam, de quem que é essa aprovação, de quem que é essa aprovação, e a Hill é que identifica, é a aprovação da Agatha, e ela fala da lua de sangue que tá lá no fundo. E aí a gente começa com um detalhe também mais interessante, que é do Tim usando roupas bem parecidas com as roupas que o Billy Maximoff usava em WandaVision, principalmente aquela faixa azul, a bandana azul que ele está na cabeça, que é exatamente a mesma que o Billy usou quando ele faz um cosplayzinho de Wicano para o Halloween de WandaVision. E aí quando elas começam a jogar aquele jogo macabro lá de falar com o espírito e tudo mais, eles primeiro conversam com a Mrs. Hart, né, o espírito dela saiu fora, talvez ele tenha até encontrado um novo corpo, a gente vai ver isso depois, né? A Agatha ali meio que fingiu que estava possuída, sei lá se ela realmente foi possuída em algum momento, mas ela estava fingindo, tanto que a Hill fala, ela tá zoando aí, ela tá com medo, sei lá, e a Agatha fala, não, achei que eu tava fazendo bem, porque ela achou que ela estava imitando bem a Senhora Hart. Eu gosto dessa vibe de anos 80 e tudo mais, porque ela traz de novo aquela temática de WandaVision, que era de revisitar eras. WandaVision fez isso com a TV, e Agatha tá fazendo isso com as provações de cada uma das bruxas. Cada uma se identifica mais com um período de tempo, e quando a gente vai nessa provação de determinada bruxa, a gente retorna para esse tempo. Achei bem legal a alternativa que eles deram para manter essa temática. E aí chega a parada interessante. Numa hora eles conversam com a morte. E a gente tinha falado já em outros vídeos, por conta das cartas e de todo o comportamento suspeito, de que a Hill seria a Lady Death, a Lady Morte, né? Só que se a morte estava falando com elas através de um espírito ali, pedindo para a Agatha ser punida, talvez a Hill não seja a morte. O que pode acontecer aqui? Talvez a Hill seja uma agente da Lady Death, né, da Senhora Morte, a melhor agente, porque ela fala no episódio anterior, né, a Agatha ficou brava comigo, ela fala da cicatriz que ela tem no coração, ela não fala que é a Agatha de fato, mas a gente entende que é a Agatha, até porque ela olha pra Agatha depois, né, ela só não coloca palavras para as outras bruxas ali, mas ela fala que ela teve que fazer algo, que foi matar o Nicholas Scratch, ou levar o Nicholas Scratch, e mesmo tendo sido a obrigação dela, a Agatha ficou brava com ela. Ou seja, ela não teve escolha. Talvez, se ela fosse a entidade morte, ela poderia ter escolha de poupar o Nicholas Scratch. Quando ela fala que ela teve que fazer, é porque ela estava aparentemente seguindo ordem. Então, ela pode ser uma maga verde, uma bruxa verde da Lady Death, e a Lady Death pode ter várias bruxas, vários enviados, servos de cada área aí para fazer o trabalho dela. Talvez seja isso, talvez a Hill seja realmente a Lady Death, e ela estava brincando com os poderes dela, esses poderes de manipulação que ela muito provavelmente tem. Ela é uma entidade extremamente poderosa, se ela for a morte mesmo. Por quê? O que a entidade morte pede no jogo é pra Agatha ser punida. E a Hill Vidal tava querendo punir a Agatha desde o começo. A relação delas é muito conturbada, né? Então, no primeiro ou segundo episódio, ela coloca a faca aqui na Agatha e sangra. E a Agatha fala que elas não podem se matar. Então, faria sentido a Hill manipular o jogo para as outras bruxas punirem a Agatha, porque ela pode punir a Agatha até determinado momento. Ela não pode punir além de um trato que elas têm, de alguma regra que elas acabaram fazendo, que eu também já expliquei em outro vídeo que tá linkadinho aqui em cima, um provável pacto de sangue
entre as duas. Tanto que ela, uma se prontificar e falar, ó, a gente pode enfiar uma faca nela. Aquela faca linda que ela tem, uma faca que provavelmente ela conjura, assim como a Hela da Cate Blanchett conjurava em Thor Ragnarok. Sempre bom a gente lembrar que a Hela, ela é a deusa da morte, né? E muita gente achou que ela seria transformada na entidade morte do CM por conta da relação que o Thanos tem com essa entidade, mas não foi. Então, elas por terem meio que essa temática semelhante, elas têm propósitos semelhantes também, elas podem ter essas habilidades meio parecidas, tá? Faria sentido. E depois disso, a Agatha é possuída pelo espírito da mãe dela, a mãe que ela matou, a gente viu nesse flashback desse episódio aqui, também já tinha visto no flashback que mostra a origem da Agatha em WandaVision. As bruxas de Salem prenderam a Agatha por conta das magias proibidas que ela usava, porque ela realmente sempre foi má, né? E tentaram matá-la, só que ela sabia absorver poderes, ela absorveu a energia vital de todas elas e matou todas elas. A mãe da Agatha agora volta pra assombrá-la. E isso é muito, muito, muito interessante porque, de novo, a relação da Rio Vidal com a Agatha vem sendo um dos pontos altos da temporada. E aí, quando o espírito da mãe da Agatha tá lá, falando pras bruxas, vão embora daqui, sigam o caminho das bruxas, terminem ele, mas deixem a Agatha aqui. A Rio fala, não, não, não. Aí elas olham e tipo, porra, você queria matar ela agora porque com a mãe ela não fica. Então, tipo assim, a Rio deve ter conhecimento de tudo que a Agatha passou, elas ainda têm uma relação. Tá meio difícil de eu entender por que a Rio quer matar a Agatha, mas ao mesmo tempo quer protegê-la, tá? Então talvez seja essa parada de dever com desejo. Ela quer fazer uma coisa, ela tem que fazer outra e ela vai alternando esses sentimentos ao longo do caminho, ao longo das situações que acontecem com as duas. E nisso, a Agatha ela é de novo possuída, aquela vibe de exorcista maluca ali. Ela é possuída pela mãe dela. E a maga de proteção do grupo, a bruxa de proteção do grupo é a Alice. E a Alice vai e protege a Agatha. Ela usa os seus poderes laranjas para afastar o espírito da mãe da Agatha do corpo da Agatha. Ela consegue. Só que quando a Agatha volta ao corpo dela, ela começa a sugar o poder da Alice e a Alice não consegue mais parar, né? A Agatha precisa desse link. E aí depois ela vai como se ela estivesse puxando mesmo uma corda, sabe? Ela vai até acabar. Ela não consegue pegar a corda de início. Mas se a corda já estiver conectada a ela, é só ela ir puxando ali, puxando. A pessoa não tem controle. E aí as outras ficam desesperadas, pedindo pra Agatha parar. A Agatha não faz uma cara de que não sabe o que tá acontecendo. Ela faz uma cara de que ela tá recebendo ali uma energia que ela tá adorando. Né? E ela continua. E a Alice vai perdendo a sua energia vital, vai ficando todo mundo desesperado. E aí a gente volta numa parada que a Lilia Calderu falou antes, né? No episódio anterior ou no episódio 3. Do nada, ela e a Alice estão conversando e ela fala, não, Alice, não! E a Alice, tipo, o que foi? E a Lilia depois volta. E aí ela, tipo, beleza, né? Então a Lilia, ela vai ter nesses rompantes de provavelmente ver situações do futuro, mas falar no presente, porque como ela tem 400 anos e ela vê passado, presente e futuro, ela às vezes confunde as situações, né? Então a cabeça dela dá uma bugada e ela acha que ela está num momento e ela está de fato em outro. Ou seja, ela avisou a Alice para não proteger a Agatha, só que ela avisou no momento errado, né? E aí por isso que a Alice acabou morrendo agora. Uma coisa interessante é que eles avisam pra gente desses rompantes da Lilia. Nesse episódio, a Lilia fala algum bagulho, que depois eu vou voltar pra ver, o meu irmão até pegou na hora, mas eu esqueci, né, que o Tim, ele fala, a Lilia tá sendo esquisita de novo, ou seja, foi o momento que ela falou alguma coisa do futuro, né, que vai acontecer. Então, como ela já teve uma fala dessa com a Alice, falando não, Alice, não, e a Alice agora foi de base, então a gente imagina que essa situação e as outras falas delas vão se concretizando também aos poucos, mas desse jeito, a gente tem que pegar a fala, pegar pra quem ela falou e entender o contexto dessa situação. Não vai ser algo tão claro assim, e o que eu gosto, tá? Eu gosto de fazer das séries que fazem a audiência pensar também. E aí, pra tentar fazer a Agatha parar de matar, de sugar a Alice, o Tim pega o tabuleiro de novo do jogo e entra em contato com outro espírito, que é o de Nicholas Scratch, o filho da Agatha. A gente escuta uma voz de bebezinho falando, mãe, para, mãe, para. E é uma situação bem parecida com o que aconteceu com a Wanda em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Porque a Wanda tava lá atacando a América Chaves e a América sabia que nos poderes ninguém tinha condição de parar a Wanda. Então ela faz o quê? A Wanda sentir necessidade de parar. Então ela mostra os atos sombrios da Wanda pros filhos da Wanda. E aí quando ela vê as crianças horrorizadas, ela para. E aqui basicamente foi a mesma coisa que aconteceu com a Agatha, só que tarde demais. A Agatha não é que ela não conseguiu, ela não quis parar antes, né? E o momento em que ela tem ela escuta o filho dela, que ela para realmente porque ela quis parar,
Já era tarde demais, ela já tinha conseguido o que ela queria, né? E aí eles saem do Coven completamente enfurecidos e a gente tem uma mudança de cor para amarelo, então por isso que eu acho que agora a próxima aprovação vai ser da Lilia, porque depois a gente vai seguir com uma trama mais específica do que a série nos quer dizer. Assim como aconteceu em WandaVision, a gente teve os primeiros episódios com essa temática de TV dos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000... E aí depois que ele acabou de cobrir toda essa história da TV, ele chegou num plot específico da Wanda contra a Agatha, né? E aí nesse momento o Tim tá completamente enfurecido com a Agatha falando um monte pra ele. A Agatha já havia descoberto no episódio anterior que ele não era o filho dela, ele não era Nicholas Scratch porque a morte falou, essa criança não é sua. Né? E a Agatha fica um pouco triste com essa situação, mas ela ainda respeitava o Tim, né? Até esse momento que ele bate de frente com ela e ele fala... Se matar as pessoas, se ser bruxa é matar as pessoas, isso não é pra mim. E a Agatha olha pra ele já com aquele olhar malicioso dela, aquele olhar de realmente a vilã que ela é. Chega perto do Tim e fala, você lembra muito a sua mãe. E aí nesse momento, aqui em casa já foi, porra, quando a Agatha tá enfrentando a Wanda e ela fala dos perigos do poder da Feiticeira Escarlate, a Wanda fala... Eu não sou uma bruxa, eu não sei o que é isso, eu não quero fazer isso, alguma coisa nesse sentido, né? Naquela luta final delas em WandaVision. Take it. I don't want it. E é basicamente o que o Tim falou aqui, né? Se isso é ser bruxa, eu não quero, né? Só que esse poder e essa sombra tá dentro deles. E a Agatha chega com o deboche dela. Você é muito parecido com a sua mãe. Porque ela ligou os pontos. Se não é meu filho, é o filho da Wanda. E ela teme a Wanda também, né? E ela lidou com a Wanda já no passado. Então, agora a gente tem a resposta do sigilo. O sigilo com um M ou um W colocado na boca do Tim. Ou significa Wanda se for W, ou significa Maximoff pela Wanda ou pelo próprio Tim, que é o Billy Maximoff, que agora a gente já sabe. Provavelmente, tá, gente? Ainda, como eu disse, aquela teoria do Tom, que é a que eu gosto mais, essa do Wiccan tava muito na cara, então ele chama o Wiccan, então o W pode ser de Wiccan também. Né? Pode ser que ele ainda esteja usando isso pra manipular a gente, seja uma farsa, assim como o Mercúrio foi uma farsa, tá? Mas assim, todo mundo já esperava que fosse o Wiccan, eu gostaria que fosse algo diferente, que eles tivessem uma mudança de expectativa, só que a revelação do Wiccan aqui foi um negócio fabuloso. Foi fantástico, tá? E aí, esse sigilo some quando ela fala vocês parecem muito com a sua mãe, e agora vamos especular quem colocou esse sigilo nele. Pode ter sido a Wanda pra proteger o filho, né? Pra que ninguém soubesse quem é ele, porque, se eles se descobrirem que ele é meu filho, que ele tem aí esses poderes da Feiticeira Escarlate, podem vir atrás dele. A única bruxa que a Wanda conheceu foi a Agatha. Então ela pode imaginar que todas as bruxas teriam essa sede de poder em relação a um resquício das habilidades, da força da Feiticeira Escarlate, da energia do caos e tudo mais, né? Então faria sentido até ela impedi-lo de saber a real identidade dele e de falar para os outros como um selo de proteção, assim, tipo, tô morrendo aqui, vou deixar esse selo de proteção no meu filho. Tipo o que o Minato fez com o Naruto, né? Ele selou aqui, o Bilá protegeu antes de morrer. Talvez a Wanda tenha feito isso, mas ela não sabia que os filhos dela estavam vivos, então não teria como ela fazer isso de fato. Talvez o próprio Billy tenha colocado esse sigilo nele, porque ele poderia ser descoberto, e o real objetivo dele no caminho das bruxas é de salvar a sua mãe. Só que se ele tenta entrar, ele sabe que o caminho das bruxas ele só conseguiria terminar com a ajuda da Agatha. Só que se ele tenta entrar no caminho das bruxas, falando pra Agatha que ele é filho da Wanda, que no final ele vai salvar a Wanda, a Agatha nunca levaria ele junto, né? E sabendo que ele poderia ser manipulado e acabar abrindo a boca, dando com a língua nos dentes, ele pode ter apagado a própria memória, certo? Não lembrar que ele é Billy Maximoff. E aí sim ter colocado o sigilo nele. Colocou o sigilo, apagou a memória. Aí ele não lembra mais. You're so much like your mother. Só que no momento que tudo isso acontece, que ele vai com esse ódio que ele tem da Agatha, nutrindo um sentimento que a Wanda também tinha, que ela fala, você parece com a sua mãe, tudo volta. E aí o nome do episódio aparece. Na hora mais sombria, liberte o seu poder. Quando ele viu a Alice morta, a pessoa com quem ele mais estava tendo apego em toda essa trajetória do caminho das bruxas, é a hora mais sombria pro Tim até aqui. E é nessa hora que ele liberta o seu poder. Ele usa os seus poderes azuis, o Billy Maximoff tinha usado poderes azuis no último episódio de WandaVision, né? Pra manipular, pra controlar a mente das outras bruxas, da Jem e da Lilia, né? A Rio Vidal, eu nem lembro onde ela tá nesse momento. É o que a Wanda fazia também. A Wanda aparece em Era de Ultron controlando a cabeça de todos os Vingadores. Então é uma habilidade latente, sim, que pode ter passado de mãe pra filho, herança, né? Então ele faz isso, elas pegam a Agatha, elas tacam a Agatha ali na areia movediça,
E depois ele joga elas também. Talvez ele não tenha pleno controle, porque quando ele joga as duas, ele fala, não, não. Então talvez ele esteja ainda, acabou de voltar a consciência dele desses poderes. Acabou de ser desbloqueado. Esse selo provavelmente também bloqueava o uso dos poderes, por isso que ele não conseguiu usar até então. Então acabou de ser desbloqueado, ele não tá muito controlando, talvez ele esteja se deixando levar um pouco pelo rancor da Wanda que existe nele em relação a bruxas no geral. Até porque ela só conheceu a Agatha, acha que todas são iguais. A Lilia muito fala de estereótipo, isso tá acontecendo aqui. E aí ele joga as duas também, só que ele grita não, como se fosse algo que ele não queria fazer. E aí nós temos a conclusão épica. Isso aí foi fantástico. Porque a câmera vai saindo, ele com aquela cara muito foda, Joe Locke, ó, parabéns, palmas. E começa a música da Billie Eilish. You should see me with a crown. Você deveria me ver com uma coroa. You should see me in a crown. E aí, nós vemos ele com uma coroa igualzinha da Wanda, só que na cor azul, do Billy Maximoff, do Wiccan. Ele acaba dando um arrepio assim, absurdo, quem tava vendo. Eu já dormi cedo, assisti cedo ontem, não consegui dormir por uma hora, depois pensando tudo isso, conversando com o meu irmão. E foi um negócio assim, bizarro.